Board. Bom dia, 18ª aula do curso de superfícies de rima. E hoje a gente começa uma espécie de novo ciclo, onde a gente vai discutir os teoremas clássicos de Abel e Jacob. Mas, para começar, a gente vai precisar apresentar as chamadas relações bilineares de rima. Então, essa parte do curso é uma parte sobre formas diferenciais, e eu vou precisar integrar formas diferenciais em superfícies de rima, e vai ser interessante a gente relembrar aquela representação poligonal de uma superfície de rima que a gente viu lá no início do curso. Então, eu lembro que toda superfície de rima de gênero G, né, ela pode ser representada como um polígono, né, com lados, com 4 G-lados, né, que a gente chama de A1, B1, A1 inverso, B1 inverso, A2, B2, A2 inverso, B2. E esses 4 G-lados são identificados, né, seguindo a regra em que o A1 é identificado com A1 menos 1 revertendo a orientação, mesma coisa do B1 com B1 menos 1, A2 com A2 menos 1 e B2 com B2 menos 1. Aqui, claro, estou no exemplo particular de gênero 2. Essa identificação me dá lugar a uma figura desse tipo, né, onde eu vejo os caminhos, né, todos esses lados da minha representação poligonal, elas são transformadas em caminhos fechados, e que se organizam mais ou menos desse jeito. Todos eles têm um ponto comum, que corresponde aos vértices dessa minha representação. Bom? E isso não tem nada a ver com superfície de rima, né? Isso aqui é para uma superfície compacta orientável de gênero G qualquer. Não estou utilizando a estrutura complexa. Tá? E vai ser conveniente para a gente escrever essa aplicação como uma aplicação phi, né? E que vai ter essas propriedades que eu mais ou menos expliquei. O interior vai ser enviado num aberto da minha superfície X, de forma injetiva. Cada caminho desse vai ser enviado em um caminho fechado, de modo que no interior do triângulo desse segmento, a minha aplicação é injetiva, e os pontos extremos são enviados no mesmo ponto. E é isso. Eles vão se organizar mais ou menos desse jeito, e quando o gênero é maior, a gente pode, é claro, generalizar essa figura e fazer algo similar. Então, o que a gente vai discutir hoje é uma pergunta bastante natural, e que a gente pode fazer quando eu estou numa superfície de gênero G. Então, X compacta, X superfície compacta, orientável, de gênero G. E sejam alfa e beta duas informes fechadas em X. E o que a gente gostaria de discutir e descrever a pergunta é como calcular a integral em X de alfa WED beta. Em particular, eu gostaria de exprimir essa integral de alfa WED beta como função
de integrais, né, ao longo de caminhos fechados de alfa e beta, usando justamente os caminhos dessa figura anterior. Certo? Então, soa como um exercício, né, de análise em variedades. Poderiam ter feito isso no curso de análise em variedades. E é um exercício que o senhor Riemann se propôs. Né? E a resposta está dada aqui. Eu vou mostrar como fazer essa conta. Né? Então, eu vou escrever o I, tenho duas formas fechadas. Né? Eu não estou assumindo que X é uma variedade. Aqui eu estou falando que X é uma superfície de Riemann compacta, mas eu posso fazer o mesmo resultado para... Não, eu não vou usar a estrutura complexa. Então, na verdade, isso aqui eu posso trocar a superfície compacta orientável. E aqui são duas formas diferenciadas. Não faz nenhuma diferença para as contas, né, se são formas com valores reais ou formas com valores complexos. Então, para mim, sempre uma forma, a menos que eu diga o contrário, é uma forma com valor complexo. É claro que se é uma forma com valor complexo, não quer dizer que ela é holomorfa, nem anti-holomorfa, nem nada. É simplesmente uma forma diferenciada com valor complexo. Então, vamos definir essas integrais, esses números. Né? Então, deixa eu fazer um desenhozinho aqui para a gente não se perder do que a gente está querendo, de como é a nossa representação. Então, eu posso fazer aqui o A1, B1, A1 menos 1, B1 menos 1, A2, B2, A2 menos 1, B2 menos 1. Certo? Então, eu estou integrando ao longo desses caminhos. Né? Eu estou usando aqui essa notação, estou colocando entre colchetes para denotar o caminho que aparece em X. Né? Aqui, por exemplo, o A2, então aqui esse aqui é o A2, que é a imagem do caminho A2. Mesma coisa para esse. O que a gente está, a fórmula que a gente vai demonstrar. Esse. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vou chamar essa região aqui de P. Né? Eu penso P como posso pensar com tio em R2. E eu vou pensar que é a região fechada, né? Com bordo igual a esses caminhos. E eu vou denotar por φ a aplicação que eu tenho de P em X. Então, para calcular essa integral, eu posso simplesmente calcular a integral em P de φ estrela de alfa ou de beta. O que a gente ganha com isso? A gente ganha que o P interior dessa região é simplesmente conexo. Então, nossas formas fechadas, elas admitem uma primitiva. Então, eu vou definir, vou fixar um ponto aqui. Chamar de, não sei, deixa eu ver qual é a anotação que eu estou usando aqui. Vou denotar por x0, ponto aqui. E eu vou definir uma função f de p, ou se eu quiser deixar claro que está definido no bordo também, de p bar em c, como sendo simplesmente a aplicação que envia x na integral
de x0 até x de φ estrela de alfa. Tá bom? Como a minha alfa é fechada, e o P é simplesmente conexo, essa integral independe do caminho que eu escolho para ligar x0 a x. E como eu tomei P convexo, eu posso, por exemplo, pegar o segmento ligando x0 a x, não tem problema nenhum. Certo? E isso me permite aplicar Stokes, né? Permite escrever essa integral como sendo a integral no bordo de P de f vezes φ estrela de B. Deixa eu repetir minha colinha aqui. Vou botar aqui o P. A1, B1, A1 menos 1, B1 menos 1, A2, B2, A2 menos 1, B2 menos 1, aqui eu estou com x0, enfim, para cá. Tá certo? Então, eu tenho que a integral em x de alfa ou é de B, certo? É a integral no bordo de P da minha f, que eu defini como sendo integral de x0 até x de φ estrela de alfa, vezes φ estrela de beta. Bom, agora, essa integral eu posso expandir. O bordo eu conheço, né? Então, isso é a integral ao longo de A1. Vou só botar as integrais aqui, né? E depois a gente sabe que tem menos 1, f vezes φ estrela de beta, integral mas por aí vai. Certo? Então, eu tenho uma soma de G termos, ou 2G termos desse tipo. Então, vamos tentar olhar o que está acontecendo nessa soma. Perceba, a gente já falou que esses caminhos A1, né? Então, tinha aqui tem o caminho A1, e eu tenho, já que eu sei que esses pontos aqui de A1, deixa eu fazer aqui maior, A1, B1, A1 menos 1. Eu sei que os pontos de A1 vêm em pares aqui em P. Né? Os pontos desse caminho em X vêm em pares. Eu tenho, sempre que eu tiver um ponto aqui, eu tenho um ponto irmão no caminho nesse outro segmento, que são mapeados no mesmo ponto. Certo? E se eu olhar para esse segmento ligando a 1 menos 1, eu vejo que vou botar aqui. Vamos fazer isso aqui em vermelho. Se eu pegar esse caminho, eu vejo que ele vai corresponder a um ponto aqui. E quando eu fechar esse caminho, ele vai
Eu sou ruim de desenhar aqui. Mas ele vai fazer alguma coisa assim. Eu acho. Certo? Mas o ponto talvez fique mais fácil da gente entender o que está acontecendo aqui, fica um pouco claro que esse caminho, em vermelho, ele é homotópico, ele é homólogo ao caminho B1. Eu posso deformar, né? Porque quando esse A1 vem para cá, caminha em direção a esse ponto, esse A1 menos 1, ele caminha na direção contrária, né? Não vai seguir o sentido da seta, porque tem o menos 1, ele vem para cá. E você, então, vê que esse caminho e esse caminho são homotópicos. Tá bom? Mas por que a gente está fazendo isso? Porque eu vou reescrever essa integral. Né? Eu vou reescrever essa integral da seguinte maneira. Eu posso escrever a integral. E outra observação é que para esses pontos a minha φ estrela é exatamente a mesma. Né? E o que eu posso fazer, então, é reescrever essa integral como sendo a diferença dessa integral em A1 da diferença da f num ponto vou chamar esse ponto aqui de y e esse ponto aqui de y tipo. Vai ser a diferença de f no ponto y com f no ponto y tilde vezes φ estrela de B. Bom? Mas o que acontece é que essa diferença, né, eu tenho aqui o meu ponto x0, essa diferença de f no ponto y, né, que eu calculo fazendo a integração aqui, para f1 tilde no ponto y tilde, que eu calculo fazendo a integração aqui, é justamente a integral ao longo desse caminho, e que é sempre a mesma coisa, não depende do y. Essa diferença é a integral em B1 de φ estrela de A. Ou, se você preferir, que é a mesma coisa, que é a integral em B1 de alfa. Portanto, eu posso reescrever essa expressão como a integral em A1 beta vezes a integral em B1 alfa. Tá certo? Bom, a gente pode fazer um raciocínio análogo para os fatores do tipo B1 mais B1 menos 1. Vai ter uma ligeira diferença, né? Vamos ver aqui na figura, olha, vamos ver. Então, digamos, aqui eu quero fazer essa integral ao longo de B1. Então, tem B1. Não. Então, quero fazer a integral ao longo de A1. Então, de B1. Então, tem um B1, A1 menos 1, B1 menos 1. Então, a única coisa que muda, perceba que eu tinha A1 menos 1 que estava no meio era B1. Agora eu tenho B1 menos 1, que está no meio é A1 menos 1. Então,
argumentando de forma completamente análoga, a gente vê que essa integral, ela de fato é menos a integral em A1 alfa vezes a integral em B1 beta. Aqui tem um mais, aqui tem um menos. Certo? E é isso que está escrito no enunciado do teorema. Então, se eu escrevo, faço o I como sendo, o I de 1 a G como sendo a integral de alfa ao longo de AI, e para G mais 1 até G mais G como sendo a integral ao longo de BI. Então, fazendo algo similar para... aqui tem um V, né? Fazendo algo similar para V, a gente tem essa expressão. Certo? Parece uma bobagem, né? Mas é curioso, né? A gente consegue exprimir a integral de duas formas, que é um produto de duas uniformes, como uma expressão bilinear nos períodos, né? Nas integrais das uniformes, ao longo de caminhos fechados. Tá? Então, vamos aplicar essa coisa para o caso particular da superfície de Rim, né? Então, toda essa, como deve ter ficado claro, que fica mais natural a gente exprimir tudo isso em termos não de homotopia, mas de homologia. Então, vamos fazer uma breve revisão aqui de homologia. Homologia de uma superfície X. Então, a gente tem três grupos, né, associados a X. Isso aqui são a soma formal de pontos, né, com coeficientes em Z. Isso é, essencialmente, o grupo de divisores, né? Mas aqui eu estou usando a notação da topologia, que eles chamam de C0. São os grupos das zero cadeias. A gente tem C1, que é a soma formal de caminhos orientados. E o C2 é a soma formal de domínios, né, se você quiser, de abertos, bordos orientados. Eu estou fazendo de forma bastante informal, não é meu objetivo aqui fazer um curso de homologia, não vou definir as coisas com muito cuidado, mas eu acho que isso já dá uma boa primeira aproximação. E o interesse desses grupos é que eles vêm, né, com operadores entre eles, que é o chamado operador de bordo. Se eu tenho um caminho orientado, eu posso falar do bordo do caminho, né, que é o ponto final menos o ponto inicial. Da mesma maneira, se eu tenho um aberto com bordo orientado, eu posso falar do bordo dele, que vai ser um caminho. E esse operador tem como de costume aquela propriedade de que delta ao quadrado é igual a zero. Então, o grupo de homologia, primeiro grupo de homologia, é os caminhos com bordo zero, então é o kernel de C1 a C0, dividido pela imagem de C2 em C1.
Note que aqui a gente, ao contrário da cohomologia, onde a gente bota o índice em cima, aqui na homologia a gente bota o índice embaixo, e esse é o operador de bordo, que é parecido com o operador de bordo, de cobordo que a gente tem na cohomologia, aqui agora ele diminui o grau em vez de aumentar, como na cohomologia. Aí o que acontece é que para uma superfície de rima, superfície compacta, orientável, de gênero G, esse sujeito, ele é C2G. E ele é gerado pelas classes do A1, AG, B1, veja. Esse grupo tem um pouquinho mais de estrutura também, ele tem um produto interno. E ele esse produto, ele essencialmente ele conta as interseções. Eu tenho dois caminhos alfa orientado assim, o caminho beta orientado daquele jeito. Só tem essa interseção, não tem mais nenhuma. Então, o alfa vezes beta é mais 1, porque preserva a orientação, e o beta vezes alfa é menos 1, porque está com a orientação trocada. Tá? E, então, em princípio, para definir esse produto para duas classes arbitrárias, porque, em princípio, dois caminhos podem até coincidir, podem ser o mesmo, você usa argumentos em que você deforma os caminhos para que as interseções sejam desse tipo, mostra que depende da deformação, esse produto interno, etc. Mas a graça é que essa base ela tem a seguinte propriedade, que é aí vezes AJ é igual a zero, BI vezes BJ é igual a zero, e AI vezes BJ é o delta de Kronecker. É igual a zero, se eles são diferentes, igual a 1, se I igual a J. É claro que isso tem que ser igual a menos BJ. Certo? Então, isso é uma propriedade particular dessa base, né? Isso não vai valer para qualquer base. E as bases que têm essa propriedade particular são chamadas de base simplética. É uma base simplética. De fato, essa produto de interseção, né, é uma duas formas alternada que é não degenerada nesse espaço. Então, esse espaço tem uma estrutura simplética nele, dada pela forma de interseção. Muito bem. Então, vamos para o caso particular, né, de X, superfície de rima compacta de gênero G, e vou pegar uma base do espaço vetorial de uma forma holomórfica. Então, se a gente fixa também uma base simplética de H1, aquela base, por exemplo, que a gente começou, então a gente define a matriz de períodos de X com respeito à base de ômega de zero e H1 com a matriz com G' e duas G colunas, cuja jésima linha é dada pela integral da forma ômega J, ao longo de A1, AG, B1, BG. Bom, então, isso vai ser a matriz de períodos que a gente vai chamar de P. Matriz de período P. É claro que depende de um monte de coisa. Eu tenho que fixar uma base do H0 ômega 1 e tenho que fixar uma base do H1 XZ. Tá bom? Então, aquelas relações, para esse caso particular, que aquela fórmula é que dá o que se chama de relações bilineares de rima, né? Que dizem que PT é igual a zero, onde J é essa matriz, isso aqui é uma matriz de identidade G por G, e a parte imaginária de PJ
P barra transposta é positiva definida. Então, pode apenas uma maneira um pouco mais... Isso acaba sendo uma maneira um pouco mais sucinta de exprimir relações do tipo anterior que a gente viu, mas é claro que você pode traduzir isso também em termos concretos dos U's e V's. Certo? Mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, a observação é, eu quero traduzir aquela matriz, aquele resultado anterior para cá, né? Então, como é que eu provo isso? Então, primeiro vamos pegar e escrever ômega, pegar um ômega, uma forma holomorfa. Tá certo? Então, isso quer dizer, como ela é uma forma holomorfa e ômega 1, ômega g é uma base, quer dizer que eu posso escrever ômega como soma de I igual a 1 até g de lambda I, ômega I. Bom? Então, se eu escrever a ômega aqui, então eu vejo que, na verdade, eu posso simplesmente, como eu tenho essa matriz, eu posso reescrever isso de outro jeito, posso simplesmente escrever isso como P de T transposta vezes lambda 1, lambda G. Certo? Agora, eu posso reinterpretar aquela proposição fazendo o seguinte, eu vou calcular o que é a integral em x de ômega ou E de ômega. Eu sei que isso é zero, né? Porque isso aqui é uma forma holomorfa, o produto de uma forma holomorfa com ela mesma é zero. Mas você reinterpreta aquela relação simplesmente vendo que, quando eu escrevo lambda 1, lambda g, p, j, pt, lambda 1, lambda g, é o que aparece lá naquela expressão da proposição anterior. Bom, e é isso que implica, como ômega arbitrário, isso implica que P, J, PT igual a zero. E da mesma maneira, usando aquela proposição anterior, eu posso escrever que a integral ao longo de x de ômega, ou E de ômega barra, é lambda 1, lambda g, vezes P, vezes J, vezes P, T, lambda 1, lambda g, barra. Né? Mas lembra que se eu tenho dz é dx mais i dy. dz barra é dx menos i dy. Então, dz, o E de dz barra, é igual a menos 2i dx, o E de dy. Então, essa integral, a parte imaginária dela, dessa coisa é negativa definida. Isso aqui é a parte imaginária disso, que vai ser a parte imaginária disso. Isso é necessariamente, vai ser uma integral, né, de dz barra vezes f barra, que é uma coisa de norma 1. Então, isso aqui é a forma de volume, dx dy, mas com um coeficiente imaginário negativo. Então, essa parte imaginária é menor do que zero. Estritamente menor do que zero. Então, isso diz que a parte imaginária da matriz é negativa definida. Bom? Então, parece uma coisa um pouco misteriosa,
né? E talvez difícil de criar intuição sobre, mas o importante é você lembrar, se você quer recuperar, é lembrar disso, né? O que eu quero fazer? Eu quero exprimir integrais em termos de do produto de formas em termos dos períodos, em termos das integrais ao longo de caminhos fechados. E ao fazer isso para formas holomorfas, eu posso sempre fazer ômega, o E de ômega, que vai dar zero, e ômega, o E de ômega barra, que vai dar alguma coisa negativa, com a parte imaginária negativa definida, e isso junto me dá relações entre os períodos dessas formas. Isso são relações bilineares de Riemann. Então, um corolário é que eu tenho uma base de formas, ômega 1, ômega g, tal que quando eu integro ao longo dos A caminhos, lembra que eu tinha 2G caminhos, metade deles eram do tipo A e metade do tipo B, estou integrando ao longo do A. Podia fazer a mesma coisa com B, mas a gente vai fazer com A, como é costume. Então, existe uma base de formas holomorfas, eu posso escolher ômega 1, ômega g, de modo que essa integral seja delta e J. Como é que a gente faz isso? Vou considerar essa aplicação. Que pega uma forma e manda na integral, ao longo dos caminhos. Certo? O que a gente quer, para mostrar que existe uma base com essa propriedade, é mostrar que existe uma base em que essa aplicação psi é a identidade. Uma base aqui, uma base CG. Ou seja, eu quero mostrar que a psi é invertível. Então, basta mostrar. Bom, a gente começou bem, porque esse cara tem dimensão G. Então, se não fosse, não ia conseguir. A gente só tem que mostrar que ela é injetiva, né? Então, seja ômega tal que psi de ômega é igual a zero. Então, vou calcular essa integral, né? A integral de ômega vai de ômega barra. Então, essa integral é zero se somente se vale que se somente se a ômega é zero. Né? Mas eu posso usar lá as relações, a proposição, ou as relações de Riemann, como você preferir, para escrever isso como a integral em AI de ômega vezes a integral em BI de ômega barra menos a integral em BI de ômega vezes a integral em AI de ômega barra. Ora, mas se as integrais, se essa psi é zero, essa integral é zero, essa integral é zero, e, portanto, eu tenho que essa integral é zero, o que implica que ômega é zero. Então, eu tenho uma base desse tipo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar P a matriz de períodos. Então, lembra que a J-ésima linha, isso aqui é a matriz G por 2G, e a J-ésima linha de P é integral de ômega J a 1, integral de ômega J
AG, B1, ômega J, BG, ômega J. Tá? Então, a próxima proposição diz respeito a esse sujeito. Então, as duas G colunas da matriz de período definem um subgrupo discreto de CG isomorfo a Z2G. Então, o que é uma coluna? Né? Eu lembro que a coluna aqui vai ser simplesmente... uma coluna típica é alguma coisa desse tipo, integral em AI, ômega 1, integral em AI, ômega 2, integral em AG, ômega G. Ou integral em AI aqui. Que eu fiz para um AI, mas podia ser também um BI. Podia ser um caminho qualquer. Então, a gente quer verificar que se é um grupo isomorfo a esse. Então, o que a gente tem que verificar, então, para fazer isso, basta verificar que as duas G colunas da matriz de período são R linearmente independentes. Certo? Então, tenho 2G elementos, esses 2G elementos vão gerar um grupo isomorfo a Z2G que é discreto se somente se eles geram o R2G como espaço vetorial. Então, no corolário anterior, eu posso, usando a base de H0 de x, ômega 1 de x, dada pelo corolário anterior, eu tenho que a P, a matriz de períodos, é da forma identidade pela B. Né? Lembra que o corolário anterior era dizer que a integral em AI ômega J é igual a delta IJ. Então, como a minha matriz de período começa como sendo a integral de A1, integral de A2, integral de A3, integral de AG, eu estou pedindo que essa primeira parte seja a identidade e eu tenho isso. Agora, as relações de rima me dizem o quê? A primeira diz que PJ, PT é igual a zero. Mas isso, se eu exprimo para essa coisa, vai dizer que B é simétrica. E a outra é que a parte imaginária de P, J, P, T barra é negativa definida. Aí isso vai me implicar que a parte imaginária de B é negativa definida. Como a gente verifica a partir dessas expressões. Né? Podemos ver aqui, ó, que eu tenho como é a J. J é o quê? É zero menos identidade, identidade zero. A minha P vai ser identidade B, e aqui vai ser identidade B transposto barra. Né? Então, como é que a gente faz isso? Eu posso... Então, isso vai ser identidade B, zero, identidade, menos identidade, zero. Aí, aqui virou outro barra, então fica... o transposto é fazer isso, né? E aqui eu tenho um barra. Mas agora... Então, isso vai ser identidade B
vezes... Tá, aqui é menos B, né? E aí, daqui aqui é a identidade. Menos B barra. Né? Menos B barra, né? Tá certo isso? Identidade vezes B barra. Deu esse. Deu esse. E agora isso é identidade. Então, isso aqui é menos B barra. Mais B. Não é isso? Mais... Isso é 2 vezes a parte imaginária, né? Duas vezes I, a parte imaginária. Então, se isso é o negativo definido, a parte imaginária é negativa definida. Bom, eu não fiz nenhum erro. Tá bom? Então, mas a gente tem isso, né? A parte imaginária de B é negativa definida e a B é simétrica. Por conta completamente análoga. Tá certo? Mas, se você pensa o que a gente está dizendo, né? Que a gente essencialmente resolveu o nosso problema, porque se a B tem parte imaginária negativa definida, então as duas G colunas que eu estou vendo aqui, né, a primeira tem parte, as G primeiras têm parte imaginária zero, e as G subsequentes têm parte imaginária linearmente independente. R linearmente independente. Então, isso implica que eu tenho que as colunas são R linearmente independentes. Então, segue do fato de que B possui parte imaginária negativa definida. E isso permite, né, a gente definir a jacobiana de X. O que é a jacobiana de X? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente fixa da base, ômega 1, ômega G, de H0 de X, ômega 1 de X, e base simplética A1, AG, B1, BG, de H1 de XE. Eu posso formar a matriz de períodos, P, igual a matriz de períodos. E a gama, ou lambda, perdão, contida em C de G, o subgrupo gerado pelas colunas. De P. Então, a jacobiana de X, por definição, é C de G, quocientado por 1. Por que isso é interessante, né? No final das contas, eu estou pegando um reticulado de C de G e tomando quociente, porque qual é a relação disso com a superfície? Né? Ainda mais que tem tanta definição aqui, tanta fixe. Primeiro que eu tenho uma maneira mais civilizada de introduzir a jacobiana, né? Então a gente pode ver que essa
forma aqui que dependeu de um monte de escolhas, pode ser representado intrinsecamente. E isso é feito da seguinte maneira. Você tem um mapa de H1 de x de z em H0 de x, ômega1 de x dual, pega um caminho, né, uma classe de um ciclo, e manda na integral ao longo de ômega, um mapa que envia ômega na integral ao longo de gama de ômega. Certo? Então, isso vai ser uma aplicação injetiva, eu sei que é essencialmente isso que a gente mostrou na proposição anterior, e esse jacobiana pode ser, digamos aqui, tipo psi, sei lá, H0 de x, ômega1 de x dual, dividido pelo psi de H1 de x de z. Bom, mas então está aí uma definição que deixa mais evidente o papel das unformas, né, e o papel da homologia, mas uma grande graça desse cara é que esse sujeito é um grupo. E também uma variedade complexa. Isso foi um dos primeiros exemplos que a gente viu lá no curso. Os toros são variedades complexas. E ele vem com um morfismo, né? Então, aí temos a grande graça desse grupo é que a gente temos um morfismo natural de div zero na jacobiana de x. Então, quem é esse morfismo? Ele simplesmente fica mais claro quando a gente exprime. Né? Não vou denotar o psi, eu vou simplesmente denotar o H1 aqui, o quociente, acho que fica mais claro. E fica mais claro quando eu exprimo ele nessa notação intrínseca, que é fazer o seguinte: eu vou mandar um elemento daqui do tipo P menos Q, né? Todo elemento daqui é uma soma, né, de PI menos QI, se você quiser. E eu vou mandar esse cara em quem? Eu vou mandar ele na... Vamos fazer só com P menos Q para simplificar nossa vida, não ficar com a notação carregada. Eu vou mandar ele no funcional, né? Tem que mandar no elemento daqui, que envia ômega na integral de P aqui de ômega. E você pode reclamar, ora, mas isso aqui vai depender de muitas escolhas, eu tenho que escolher um caminho de P aqui, mas se duas escolhas diferentes diferem por um caminho fechado, que vai ser um elemento da homologia, e, portanto, eu estou matando a ambiguidade ao fazer esse quociente. Tá? Então, se você preferir ver a jacobiana de x como CG dividido por lambda, onde, para fazer isso, eu preciso fixar a base de H0 ômega1 de x e fixar uma base simplética, então essa aplicação é simplesmente a aplicação que envia esse sujeito em a integral de P aqui de ômega1 até a integral de P aqui de ômega G. É a mesma aplicação, apresentada de forma intrínseca, não depende da base, é representada da maneira que a gente fez a primeira definição da jacobiana. E os teoremas principais dessa parte, que são os teoremas de Abel e Jacob, dizem respeito a essa aplicação. Então, o que a gente vai ver na próxima aula já é o teorema... não sei se a gente vai ver os dois, mas pelo menos o Abel a gente deve ver. O interessante é que essa aplicação, que o próximo passo do nosso estudo é mostrar que essa aplicação, né, isso é um morfismo de grupos também. Isso aqui é um morfismo de grupo. Então, você pode perguntar quem é o kernel disso. E o que acontece é que o kernel desse morfismo de grupos é justamente o grupo de divisores principais.
E esse é o teorema de Abel, na verdade, que diz que essa aplicação é injetiva. E o teorema de Jacobi é o teorema que diz que essa aplicação é sobrejetiva. Então, na verdade, essa jacobiana, que foi definida por meio de formas diferenciais, integração de formas diferenciais, ela vai ser isomorfa o div 0x sobre o p div x, que você pode dizer que é uma maneira definida de forma algébrica, né? Só usou propriedades de funções meromorfas definidas na sua superfície de Riemann. Então, você tem esse contraste, né, dos métodos analíticos alcançando e vendo propriedades, digamos, algébricas do corpo de funções da sua superfície de Riemann. E tudo isso é graças a... Tudo isso foi permitido, né? O importante foi poder... Vocês vão ver, o importante é botar uma estrutura de grupo nessa jacobiana, e não só de grupo, isso você pode botar, o quociente de dois espaços vetoriais, ou de um espaço vetorial no Z-modo, mas o fato de que isso é uma variedade também vai ser muito importante, e isso é consequência dos períodos das relações bilineares de Riemann. Tá bom? Para por aqui.